Bom dia, igreja! Então, quem está animado para ouvir a palavra de Deus hoje? Ok, então, vocês estão animados, eu quero convidar todos para virem mais perto de mim. Tem espaço aqui, né? Eu não vou morder. Eu não vou morder, não vou aleijar. Então, eu tive uma semana incrível, família. Muito incrível. Eu tive com o meu pai esta semana. Então isso foi incrível. Eu gostei muito, fiquei muito encorajado. A família da Isabela, do Lucas, a Ana estava lá, todos fomos para a Leiria. E foi interessante porque já passa um ano desde que nós todos estamos juntos, né? E quando tu estás com uma pessoa que já não vejo há muito tempo, eu não sei sobre vocês, mas eu começo a refletir em quanto tem mudado nesse tempo. E um ano já passou, desde que eu estou em Portugal, né? Passou bem rápido. Mas foi muito bom refletir. Eu consegui ver a diferença na igreja, né? Está bem maior. Nem temos cadeiras suficientes para as pessoas. Mas isso é tudo muito bom. Mas também isso é tudo um fruto de perseverança, né? E até quando nós estávamos em Leiria, houve uma tempestade que aconteceu lá no início do ano. E nós conseguimos ver as árvores totalmente destruídas e algumas casas que foram reconstruídas. E essas pessoas que passaram por isso tiveram que perseverar no meio dessa tempestade. Sim. Então, hoje o título é Carregar a Cruz. Carregar a cruz. Isso para Jesus foi algo literal. Ele teve que carregar a cruz. Mas para nós, carregar a cruz talvez significa ter um problema, né? Ter uma luta, um desafio nas nossas vidas. E na Bíblia houve alguém que carregou a cruz de Jesus Cristo. Imagina isso, alguém que pode dizer, eu carreguei a cruz de Jesus Cristo. O nome dele é Simão. Vamos para Lucas, capítulo 23. Vamos, Antônio. Vamos, Antônio. Vamos, Romeu. Lucas 23, versículo 26. A Bíblia diz: enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Uau! Quando Jesus não conseguia mais carregar a cruz, eles escolheram Simão para ajudar ele. O primeiro ponto que eu tenho para todos é, às vezes não consegues perceber porque tens uma cruz para carregar. Talvez isso aconteceu connosco, né? Um problema do nada aparece, né? Ou recebes mais notícias do nada. E tu tens que lidar com isso. Já passaste por isso? É isso exatamente que aconteceu com Simão naquele momento, né? Quem aqui já leu o livro de Jó? Eu. Ok, até muita gente. Então, o que acontece no livro? O livro de Jó é um livro dentro da Bíblia, no Antigo Testamento. E tem uma conversa nos primeiros 2 capítulos entre Deus e Satanás, que acontece nos céus. E Deus fala a Satanás, já consideraste o meu servo Jó? Ele é a pessoa mais justa no mundo inteiro. Imagina isso, ser a pessoa mais justa no mundo inteiro. Só isso dá um pouco de orgulho, já não és mais justo, né? E logo depois dessa conversa, depois de 2 capítulos, Jó perde tudo em um dia só. Perde todos os filhos em um dia só. Perde toda a riqueza e o emprego que ele tem num dia só. E a coisa é, eu não sabia que houve essa conversa entre Deus e Satanás. A única coisa que ele sabe é que isso tudo aconteceu à frente dos olhos dele. Ele teve que lidar com isso. E no 3º capítulo à frente, tu consegues ver o pecado de Jó a ser revelado, né, ao longo do tempo. E no fim do livro de Jó, ele fala, os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos viram-te. Por isso arrependo-me no pó e na cinza. Então, ele passou por todo esse sofrimento dentro da vida dele, por tudo aquilo que aconteceu com ele, era para conhecer Deus mais profundamente. Mas a pergunta é, por que Deus nunca falou para ele a razão e o porquê
das coisas mais que aconteceram na vida dele. Vamos para Jó 39. Vamos, Antônio. Jó 39, versículo 13. A Bíblia diz: a avestruz bate as asas alegremente. Que se dirá então das asas e da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça, esquecida de que um pé poderá esmagá-los, que algum animal selvagem poderá pisoteá-los. Ela trata mal os seus filhotes como se fossem dela e não se importa se o seu trabalho é inútil. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria, nem parcela alguma de bom senso. Contudo, quando estende as penas para correr, ela ri do cavalo e daquele que o cavalga. Uau! Então aqui Deus está a falar sobre o quê? Aqui Deus criou um animal estúpido. Né? Este animal, este pássaro, né? Esta avestruz, não cuida dos seus ovos, né? Não cuida dos seus filhotes. Aqui fala que Deus não deu esta avestruz a sabedoria para fazer isto, né? Então, por que Deus não falou para o Jó o porquê do sofrimento dele? Porque como avestruz, ele não tinha a habilidade de entender. É tipo estar a explicar matemática para um bebê. Ele não vai entender nada que estás a falar, né? E talvez houve várias outras e milhares de outras razões pelo qual Deus não falou isto para Jó. Eu não sei, né? Eu não sou Deus. Mas uma delas talvez é que tu estás a ouvir esta pregação hoje que está a acontecer agora. Talvez isto era uma das razões. Mas Deus não consegue explicar isso para Jó. Ele não vai entender. Ele não vai dizer: Jó, em 2026 vai haver uma pregação em Lisboa e vamos falar do teu sofrimento. Né? Isso não vai fazer nenhum sentido para Jó. Mas, amém? Antônio. Nós não vamos saber às vezes a razão pela qual acontecem mais coisas nas nossas vidas. Né? Sempre acho que já ouvimos essa pergunta: por que coisas mais acontecem conosco? Bem, talvez o testemunho de Jó, outra razão é que isso está a ser partilhado hoje e essa história pode ser usada hoje para ajudar pessoas a tornarem-se cristãos. Alguém especial, alguns dias atrás, tornou-se um cristão, uma cristã. Né, Anael, que eu acho que está a assistir agora, fez Jesus Cristo o Senhor da vida dela na praia no sábado e foi batizada. E foi muito incrível. A Anael é alguém com muita coragem. Né? Ela só tem que... Quando eu descobri que ela tinha 15 anos, eu pensei: uau, como assim? Né? Ela é alguém muito madura para a idade dela. Verdade. E os pais dela também são muito incríveis. Verdade. Eu quero conhecer os pais dela um dia. Mas olha só para o impacto que todos vocês estão a ter aqui em Lisboa. Só por cumprirem esse desafio de partilharem a vossa fé todos os dias. De chamarem alguém para a igreja. Uma conversa com a Anael que aconteceu no metro, que a Denise teve, se eu não me engano. Isso mudou completamente a vida dela. Né? Por causa dessa conversa, agora temos uma discípula em Angola. Amém. Que incrível é isso! Vamos, Calu. Quem é o próximo vai ser batizado agora? É? Só olha para a Bíblia, não leva muito para ser batizado. Não leva dias, meses, anos. É uma mudança de mente. Né? É sobre o coração. Se olhas para o livro de Atos, é algo que acontece logo no mesmo dia. Né? Mas para resumir o primeiro ponto, ninguém é suficiente sábio para compreender completamente porque Deus permite as cruzes que nós carregamos, as coisas que nós temos que lidar com na nossa vida. Temos simplesmente de confiar nele, mesmo nesses momentos difíceis, amém? Aqui Simão também não sabia porque ele foi escolhido para carregar a cruz de Jesus. Ponto número 2. Quando Deus te dá uma cruz para carregar, é porque sabe que a consegues carregar. Fala, irmão. Aqui Simão foi escolhido, literalmente.
E se nós se imaginamos que nós somos uns soldados romanos, né? O que acontece? Jesus cai, porque ele está muito fraco, depois de toda a tortura que ele sofreu. E tu, como romano, como um soldado romano, estás agora a olhar para a multidão de pessoas lá. Quem tu vais escolher para ajudar Jesus Cristo? Será que é um rapaz pequeno, bem magrinho, para ajudar Jesus? Isso não faz nenhum sentido, né? Eles acho que não iam escolher visualmente uma pessoa sem músculos que não está lá. Né? Eu não vou escolher o gajo que tem óculos, talvez. Né? Eu vou escolher provavelmente a pessoa que está mais alta e mais forte. Que era Simão. Eu vou escolher Michael. O Michael é alto e forte e tem óculos. Para carregar a cruz. As coisas que acontecem conosco, talvez outras pessoas não conseguem lidar com isso, né? O que aconteceu com Jó foi talvez algo que eu não conseguiria lidar com, mas está a acontecer conosco é bem provável porque nós conseguimos suportar isso. Amém? Vamos para 1 Coríntios. Vamos, Antônio. 1 Coríntios 10. Muito bom, Antônio. Antônio. 1 Coríntios 10, versículo 13. A Bíblia diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem superar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então, de acordo com esta escritura, não existe um desafio nas nossas vidas que nós não conseguimos superar com Jesus Cristo ao nosso lado. Não há nem nada que nós conseguimos fazer isso. Eu quero encorajar todos aqui, se está coisas difíceis acontecerem nas vossas vidas, não sei, com trabalho, com família, qualquer coisa que seja, não é a altura de desistir. Não é a altura de parar de orar, parar de ler a Bíblia. Não é a altura de se isolar. Mas é a altura de buscar a Deus ainda mais. Não é a altura de mentir também. Quando as coisas são difíceis, às vezes as pessoas mentem porque é tão difícil confrontar essa coisa. Meias mentiras também são mentiras. Vamos para Provérbios 28. Ok, pega. Hoje tem um estudo bíblico. Estuda. Provérbios 28. A Bíblia diz, em versículo 13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Não há nada que Deus não vê. E a coisa melhor que uma pessoa pode fazer é ser aberto, é enfrentar esse sofrimento para crescer, né? É falar um com os outros sobre essas lutas, partilhar isso tudo. Por quê? Porque provavelmente esta coisa que está a acontecer é uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus. Amém? Amém. Ponto número 3. Estão comigo? Sim. Ponto número 3. É quando carregas a cruz que estás mais perto de Jesus. Amém. Já pensaram nisso por um momento? Simão, naquele momento, quando estava a carregar a cruz dele nas costas com Jesus Cristo, ele estava mais próximo dele, literalmente, naquele momento, do que quando estava na multidão a assistir. E o que é engraçado é que, eu não sei se vocês sabem, mas no Novo Testamento, quando o nome de alguém é mencionado, é bem provável que essa pessoa ou tornou-se um cristão, ou é alguém muito, muito terrível. Então o nome deles foram mencionados na Bíblia. Então, o nome de Simão, para ser mencionado, implica que provavelmente essa coisa que aconteceu, né, de ele carregar aquilo com Jesus, foi algo tão impactante que ele tornou-se um cristão depois disso. Então o nome dele foi mencionado. Imagina isso, nos céus.
né? Um monte de nuvens. E o Pedro fala, eu andei sobre as águas. Que incrível. Depois Paulo vem e fala, eu tive uma visão sobre os céus e ouvi coisas que homens não estão permitidos a ouvir. E depois Simão entra lá e falou, eu carreguei a cruz com Jesus Cristo. Isso é tão especial como qualquer outro milagre que aconteceu na Bíblia. E isso é algo muito especial que todos aqui têm quando perseveram com Jesus Cristo e carregam a cruz com Ele. Vamos para Deuteronomy, capítulo 8. Deuteronomy. Isso. Muito bom, Antônio. Vamos mais ao fundo. Versículo 2, a Bíblia diz: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com mana, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O que é que está a acontecer neste momento? Aqui a Bíblia ensina que os israelitas estavam no deserto, perdidos. E Deus permitiu que isto acontece com eles. Imagina isso, 40 anos no deserto perdido. Deus deixou isso acontecer para humilhar eles e ver os corações deles. E depois disso, aqui fala Deus que Ele queria ver e mostrar a eles que não é só do pão que vocês vão viver, mas da palavra que procede da minha boca. Nas nossas naturezas, eu acho que nós precisamos de sofrimento, de problemas e de uma cruz. Eu preciso isso naturalmente, né? Recentemente, literalmente nas últimas 2 semanas, eu tive que basicamente falar para o meu trabalho que eu já vou sair próximo mês, né? E no início eu não gostava do meu trabalho, né? Na primeira semana eu queria logo sair, antes de conhecer o Wilson. Vamos, Né? Wilson. Wilson foi um trabalho bem melhor. Mas próximo mês, graças a Deus, eu vou trabalhar com a igreja e eu fico muito animado com isso. Mas significa que eu não consigo trabalhar full time no meu trabalho, no meu emprego. E eu estou agora numa situação bem desconfortável, para ser sincero, que eu tenho que trocar de trabalho, né? Eu tenho que ter um trabalho part-time, né? De menos horas. E eu tenho que fazer isso e isso me deixa bem preocupado e inseguro, né? Eu tenho contas para pagar. Mas eu tive a refletir sobre isso e sobre o que fala aqui na Bíblia. E eu estou muito grato que eu estou a ter essa dificuldade na minha vida. Porque isso traz-me mais próximo de Jesus Cristo. Eu fico muito grato com isso. E talvez chegou o tempo que alguns de nós também mudamos de trabalhos, né? E nós buscamos coisas mais, trabalhos mais cranking, né? Mais incríveis. Amém? Amém. Testes são bons, né? Testes são muito bons. Mas Deus já conhece os nossos corações. Deus não precisa de testes para ver o que está dentro dos nossos corações. Mas Ele deixa isso acontecer para nós conhecermos o que está nos nossos próprios corações. Amém? Então, quando coisas estão difíceis, é aí quando o sentimento que talvez merecemos mais aparece e é revelado. Quando nós estamos nesses momentos difíceis, é aí que talvez a amargura escondida aparece e é revelado. É aí, nesses momentos difíceis, que as coisas aparecem, né? Em situações de alta pressão que acontecem à volta de nós. Amém? Eu não sou um pai, né? Nem uma mãe. Acho que a Raquel está a cuidar da Olímpia, né? Então talvez o Lucas sempre partilha que é um pai de cadela, né? Mas eu nem sou isso, eu sou nada. Mas como filho, eu acho que consigo ainda entender que quando o meu pai, por exemplo, ou os meus pais estão numa situação bem difícil, eu quero naturalmente estar próximo deles nesse momento, né?
E eu acho que consigo imaginar que se eu fosse um pai, se meus filhos tiverem uma situação bem difícil, ou estão a sofrer ou não estão bem, eu quero naturalmente estar mais próximo deles nesses momentos também. Quanto mais Deus quer fazer isso conosco, alguém que ama-nos tanto, 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 quer fazer isso conosco. Então talvez o nosso emprego não está bom, talvez nós não estamos bem, mas Deus quer estar próximo de nós durante esses momentos. Amém. Último ponto, ponto número 4. Quando carregas a cruz, deixas um impacto eterno. Se nós vamos para Marcos capítulo 15, tem uma escritura bem interessante. Uma escritura paralela com Lucas, que nós lemos. Marcos 15, 21, que fala um detalhe sobre a vida de Simão. Versículo 21, a Bíblia diz: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali. Chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Aqui há um detalhe bem interessante. Quando João Marcos estava a escrever isto com a ajuda de Pedro e do Espírito Santo, ele escreve que Simão é pai de Alexandre e de Rufus. Bem aleatório. Mas isso é muito interessante, porque como eu falei antes, quando o nome de alguém é mencionado na Bíblia, o que isso significa? Ou são terríveis. Então, se nós olharmos para Romanos 16, nós vamos levar a nossa resposta de porquê os nomes deles foram mencionados. Estudo bíblico hoje. Estão comigo? Romanos 16. Versículo 13. Salve Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Uau! O livro de Romanos foi escrito bem depois do que aconteceu com Jesus, né? Desse sacrifício na cruz. Mas aqui, Paulo escreve para uma igreja de cristãos em Roma. E ele fala sobre um dos filhos, muitos acreditam que é um dos filhos de Simão, como mencionou antes. E também sobre a mãe que virou uma mãe espiritual para ele. Então, olha só para isso. Eu acredito que o Espírito Santo estava a coordenar tudo aqui nas Escrituras para nós vermos o impacto que a cruz teve na vida de Simão. Foi um impacto tão grande que os filhos dele e a esposa dele tornaram-se discípulos de Jesus Cristo. Quando vocês carregam a cruz de Jesus, isso tem um impacto eterno à volta de ti. Quando eu tornei-me um discípulo, decidi ser um cristão, meu pai meio não entendeu muito bem porquê que eu estava a viajar tão longe para a igreja e estava a ir várias vezes por semana. E isso é tudo bem, né? Não muita gente entende o porquê. Mas quando eu tive que carregar a minha cruz, uma das minhas coisas que aconteceu comigo mais difíceis na minha vida, o ano passado, quando a minha mãe faleceu, quando eu tive que carregar isso com o meu pai, não foi fácil. Não foi fácil. Mas quando os discípulos estavam ao lado de mim e do meu pai, isso eu acredito deixou um impacto eterno nas vidas de todos os meus familiares, que vai durar para sempre. Isto é o porquê que eu sempre falo que nós temos que ir para Porto. Há tanta gente em Porto que está depressivo, né? Que não está feliz, que está a ter as suas lutas nas vidas deles. E nós temos que ir lá e mostrar que Jesus consegue carregar a cruz deles com eles, amém? Nós temos que ir lá fazer discípulos. Lembram quem vocês eram antes de ser um cristão? Quem vocês eram na escola? Isso sempre deixa-me humilde, né? Porque eu sou alguém fraco, mas eu era alguém muito fraco e perdido sem Jesus Cristo, sem
ter estas amizades puras que nós temos na igreja. Amém. Né? Isso é 1 milhão de pessoas lá em Porto que estão assim, como vocês eram antes, que precisam de ajuda. Vamos para Lucas capítulo 14. Versículo 33, a Bíblia diz, Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus está a falar. E se tu lês o contexto, eu recomendo todos lerem o contexto. Ele fala isto e é bem duro, né? Ele basicamente fala, se há nada que estás disposto a abandonar, não podes ser o meu discípulo, não podes ser um cristão. Então, se há algo, uma coisa nas nossas vidas que nós não estamos dispostos a abandonar, se não há um país que nós não estamos dispostos a ir, uma cidade que nós não estamos dispostos a ir para Jesus Cristo, nós não somos cristãos de acordo com a Bíblia, de acordo com a Escritura, não com eu. Fala. E isso era eu, ano passado, né? Eu morava em Londres, para quem não sabia, né? Eu basicamente cresci em Londres. Vim de África para Londres. Então eu estava bem confortável lá em Londres, depois de 8 anos na África. A África é incrível, né? Mas eu gostava muito de Londres. E eu tinha uma vida bem confortável, para ser sincero, né? Tinham amigos lá da escola, tinha um emprego que eu recebia libras, né? Não euros. Então era muito bom. E quando a missão veio para cá, para ajudar as pessoas de Portugal, eu tentei fugir. Eu disse, não, eu estou bem aqui, né? Por que eu preciso fazer isso? Eu estou indo para a igreja, eu estou bem. Mas eu não estava disposto no meu coração a largar essas coisas, para ser sincero. Que vai contra as Escrituras. Mas depois, graças a Deus, né, eu fui bem corrigido e ajudado. E Deus mudou o meu coração. E agora eu tenho isto como convicção. E com esta convicção eu acredito que se nós todos temos isto, Portugal com certeza vai todo ser evangelizado. A África inteira vai ser toda evangelizada. Todos os países, Estados Unidos vai ser completamente evangelizado. Mas isso só vai acontecer quando nós carregamos a cruz como Simão carregou com Jesus. Nem sempre percebemos porque temos uma cruz para carregar. Ponto número 2. Quando Deus nos dá uma cruz, é porque sabe que nós conseguimos carregar. Quando nós fazemos também, ponto número 3, quando carregamos a cruz é quando estamos mais perto de Jesus. E finalmente quando nós lembramos que quando carregamos a cruz deixamos um impacto eterno.